um podcast começando aqui com muita alegria. Gente, eu tô muito feliz de estar acontecendo, de estar gravando mais esse episódio. Hoje temos convidado, tá? Hoje temos convidados, fiquem tranquilos. Nós estamos aqui bonitos, servindo beleza, né, Stephanie? Estamos aqui servindo beleza. Mas agora eu preciso passar a bola pra alguém que não tá no dress code hoje. Guilherme Ferreira. E aí, Gui? Salve, salve família, muito prazer estar aqui mais um dia. Desculpa que não combinaram comigo qual era a color de hoje, mas se é sobre cores, a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre cor, sobre posicionamento, sobre imagem, e o assunto hoje vai pegar fogo, você vai adorar, tenho certeza disso. E aqui à minha frente, o belo rosto do podcast, do Mais Um Podcast, Stephanie Braz. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo mais um podcast. E hoje, eu sempre falo isso, né, gente? Mas hoje, eu acho que vai ser sensacional, com tanta dica. E se você tem uma dúvida na sua vida de quem realmente é você, eu acho que hoje a gente já pode começar a virar essa chave e descobrir quem é você de acordo com o seu estilo. E é por isso que hoje eu estou aqui com a jornalista e estrategista de imagem, Luciana Peixoto. Aê! Uhul! Pouca introdução, Nossa, Luciana. meu Deus, Preparado, nunca. Olha, vocês são únicos, viu? Boa. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Que bom, que bom. É uma satisfação. Tô muito feliz mesmo. É uma bom, nós também alegria, né? estamos. É uma alegria receber você aqui. Que energia incrível que já dá pra sentir desde que você chegou. O abraço que você me deu, eu falei assim, gente, que abraço Te bom. conheço há 1000 anos. Gente, que abraço bom. Depois me dá outro abraço desse, por favor. Pode deixar. Tem alguém carente aqui hoje. Ai, fala aí, Stephanie. Gente, hoje a gente está aqui com a Luciana e a gente quer saber muito sobre... eu acho que muita gente... Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e eu passei para a Luciana, que foi quando eu parei, me olhei no espelho e falei assim, quem eu sou? O que eu quero vestir hoje? O que me representa? Eu uso minha imagem para trabalhar. E aí, como é que eu faço isso? Gente, nada melhor do que uma profissional explicando isso para vocês, porque isso realmente acontece. E isso é super normal, que ela falou. Você chega num momento da sua vida que você passa de fase por fase, e aí você junta aquele pacotão todo, e no final você não sabe quem é você. E aí a Luciana tá aqui para desvendar esses mistérios e te ajudar a descobrir a sua identidade. Eu me senti tocado já. Não é? É profundo. Eu já fiquei assim, gente. É profundo. Meu Deus. E, na verdade, eu estava aqui, né, observando vocês nos bastidores e cada um tem uma beleza única. Cada um tem o seu talento, a sua energia. E o legal é que quando você reconhece, na hora que você se olha no espelho e você reconhece isso, Papai do Céu te fez perfeita. Papai do Céu te fez perfeito com os seus talentos, os seus dons, e você precisa aprender a usá-los. E a maioria das pessoas acham assim, é só uma roupa. Só que não, é quem veste a roupa. E aí que vem a diferença. E é muito bom chegar no processo da metodologia que hoje a gente consegue aplicar, porque a gente sempre trata, cuida e tenta, né, trazer para a pessoa com que ela consiga se olhar no espelho de uma maneira com mais amor para ela. E a maioria das vezes a gente esquece disso. A gente esquece de como somos incríveis e como a gente consegue trazer essa autoconfiança através da imagem. E imagem é humano. Imagem, ela tá em tudo. Tá quando você abre a janela e você se depara com aquele céu maravilhoso, céu lindo. E as cores são emoções. Quando você coloca, né, aquela roupa, eu tenho certeza que aqui alguém já colocou uma cor que outra pessoa tenha falado, nossa, como você está lindo, como você está iluminado, como você está bonito. E isso é único. E cada uma tem as suas cores, né, prediletas, as suas cores que te deixam com uma aparência mais leve, menos cansada. E é o tal do automático que a gente vive todo dia. É verdade. E nesse tempo, nesse comportamento de hoje, né, aqui ó, no celular o tempo todo, a gente precisa dar conta de muita coisa. Você precisa resolver 1000 coisas e acaba que você esquece de você. Nossa. E aí que você tem que olhar para dentro. E olhando para dentro, você consegue, com certeza, achar a sua imagem, a sua beleza, independente da idade, independente do momento que você estiver vivendo.
e a gente consegue adaptar ela estrategicamente para o potencial que você deseja alcançar, os seus objetivos pessoais, profissionais. Eu costumo colocar o profissional como depois, porque... Porque se você não estiver bem com você, como é que você consegue fazer a outra coisa? Era até uma pergunta que eu ia fazer para você. Se as pessoas te procuram por conta do profissional ou se elas te procuram mais por conta do pessoal delas, da imagem, tipo, de se olharem no espelho e de se... Tá, tô gostando. Eu preciso passar uma autoridade. Sim, sempre vem por conta do profissional, porque você já começa a perceber que eu preciso ter uma imagem estratégica, passar mais autoridade, às vezes não consigo com as minhas escolhas que eu sei hoje. Mas quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento e você vê que aquela pessoa, às vezes, ela está numa rotina... Ela traz crenças que, às vezes, ela não consegue se olhar no espelho com mais leveza. E acaba que, se você não estiver bem aqui, você não consegue trabalhar muito bem, ou transparecer. Ou hoje a gente precisa mostrar nas redes sociais o quanto você é bom. E acaba que esse processo fica mais pesado. Que você acaba se vestindo de qualquer maneira. Imagina você conhecer você de uma maneira diferente. E estar aberta para receber isso, aí... o caminho fica mais fácil. Tudo muda, né, Stephanie? Com certeza, com certeza. Eu acho que você vai se descobrindo e aí você tem mais vontade de acordar, você tem mais vontade de fazer aquilo acontecer, você tem mais vontade de estar realizado. E aí você consegue entender o todo, né? Tipo, por que eu gosto de trabalhar com isso? Por que eu sou assim? Por que eu gosto dessa cor? E aí eu acho que isso vai... pegando assim tudo, sabe? Vai juntando tudo, vai englobando tudo. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a fazer um processo de diagnóstico de imagem, são perguntas, assim, incríveis que você começa a fazer pela pessoa. Qual a sua rotina? Como é que você se locomove? Quais são os seus objetivos? Se você tem filho, se você não tem filha. Porque esse dress code, ele precisa ser através da sua essência, mas também ele precisa ser funcional. Se você trabalha como músico, se você trabalha como jornalista, qual é esse processo, como é que você chega, a gente precisa entender toda uma rotina para a gente poder criar uma estratégia perfeita, assim, para você. Mas aí vem o autoconhecimento. Você tem os seus estilos predominantes. Vocês já pararam para pensar sobre os estilos de vocês? Já. Você tem, através da sua essência, os seus estilos, o que você gosta. E usar a roupa adequada também para o negócio que você faz. Porque tem muita gente que me pergunta, e existe uma banalização de posicionamento hoje. Porque tem muitos profissionais que falam, para você usar, tem que usar blazer o tempo todo. E não é, a gente precisa entender que tem profissionais que não precisam usar blazer. A gente precisa passar um posicionamento adequado para o que ele faz. Um cara do marketing, ele não precisa usar blazer o tempo todo. Ele pode passar uma autoridade, mas com coisas, com o estilo que você tem, mas com a sua cor certa, com a roupa adequada. Então, é muito abrangente, gente. É muita coisa que a gente consegue mexer. O marketing digital, até uns 2 anos atrás, ele tinha meio que unificado essa coisa do preto. Então, todo mundo que era no marketing digital aparecia usando preto. E aí ficou aquela coisa batidona, porque todo mundo que aparecia lá e vendendo infoproduto, não sei mais o que das contas, e a minha live que vai sair, era todo mundo de preto. Aí veio o Pablo Marçal, começou a impor o nome dele e ele fez uma adaptação. Ele começou a aparecer de polo azul marinho. Aí você vê que na maior parte dos vídeos dele, ele tá com polo azul marinho. Então o pessoal começou a meio que ficar fixado em umas cores, em umas modelagens assim, e a coisa não se mexia, né? Eu gosto, assim, eu me visto muito bem com preto, assim. Quando eu me olho de preto, eu falo assim, cara, eu de preto sou diferente. Você se sente mais poderoso? Me sinto mais poderoso. A tua autoestima eleva. Eu olho outras coisas assim que não fica tão legal. Isso tem muito a ver com estilo. Geralmente, a pessoa que tem um estilo mais elegante, ela gosta mesmo dessas cores mais... cores mais profundas, cores mais puras, o branco, off-white, né? O próprio azul marinho, o verde, um verde mais oliva. Isso traz muito também da essência e do estilo. Porque a pessoa que tem um estilo mais criativo, ele consegue usar mais cores com facilidade. Então, isso é um autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas não entendem. Aí passa pelo processo de teste, né? A gente faz vários testes juntos e a gente consegue identificar.
E aí é o que acontece, a gente precisa respeitar essa sua escolha, mas usar também vários outros artifícios para a gente criar uma imagem mais sofisticada, Sim. mais dependendo dos seus objetivos. Sim. O que acontece com muita gente é que quando você olha para o seu guarda-roupa e você anda tão corrido, tão corrida, que você acaba pegando as mesmas peças. Vocês já Sim, perceberam? Total. Porque a gente já tá com aquele look montado na E a cabeça, gente- sabe? Que é. fica legal. E aí, Eu gosto 5 dessa minutos. calça, É. 5 minutos, 1 minuto. Então, acaba, eu sempre falo isso, é até um pouco repetitivo, mas é importante a gente sair do modo automático. Uhum. Pra tudo na vida, né? Então, como vai ser a minha semana? Se eu tenho uma reunião importante com o meu cliente, se eu tenho uma reunião bacana, mesmo online, eu preciso me programar. Uhum. Eu preciso tirar o tempo para mim, Uhum. escolher as roupas que eu me sinto bem. Porque eu vou te falar uma coisa, é emoção. Se você se sente bem, você performa melhor. Nossa, você falou verdade. tudo. Eu acho que a performance, ela conta muito. E como você está para essa performance, não necessariamente palco, né? Mas porque no dia a dia a gente performa. Você vende o tempo todo. Pra andar você na vende o tempo rua, a gente todo. performa. Quando você sai de um cabeleireiro, ou você faz um corte, ou faz uma barba, você não se sente melhor? Com certeza. Com Muito. certeza. Quando você faz uma maquiagem para um casamento. Ou então, quando, vou te dizer mais além, Uhum. o nosso comportamento, como a gente começa a trabalhar a sua imagem, por exemplo, o Igor vai me contratar, a gente começa através da sua identidade. Uhum. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu momento de vida? Porque o teu guarda-roupa, ele pode estar hoje representando o Igor lá de trás. Sim, É. isso é. Porque hoje você amadureceu, os seus objetivos são outros, as suas... Cara, e acaba que você tá lá atrás ainda no Igor. Não tô falando que é você, tá? Não, Mas te não, dando não, um eu exemplo. super entendi, sim. Mas tá lá atrás e isso não representa mais Não você. representa mais. E aí, potencialmente falando, porque hoje tu estudou mais, tu se formou melhor, você tem uma entrega de um produto ou de uma profissão muito mais alinhada. Uhum. E aí você precisa acompanhar esse processo. O teu ticket aumentou, por exemplo. Aqui o podcast, meu filho, tá bombando. Eu preciso criar essa autoridade e vender isso porque é o meu trabalho. Sim. E aí, muitas das vezes, as pessoas não valorizam isso e acaba que eu sou tão bom, tão bom, tão bom, mas eu não pareço bom. E aí, vem que o mundo é cruel, gente. Sim. O mundo lá fora é uma guerra. Uhum. Às vezes você é tão bom, tão bom, tão bom, e eu não estou parecendo que eu sou bom, e acaba que a pessoa não te contrata. Uhum. Então, quando a gente fala de performance, existem os dois lados. Eu me sentir bem, me sentir autoconfiante, eu me arrumar com uma sensação que eu estou bem com essa roupa e meu armário precisa estar estruturado para isso. Detalhe, não é sair gastando tudo, comprando um monte de coisa. É você olhar com ele mais estrategicamente, porque tem alguns conhecimentos que você não adquire sozinho. Uhum. E eu preciso te lembrar quem você é, às vezes. Uhum. Por isso que, assim, a parte da identidade, ela vem primeiro para a gente ajustar o profissional. Porque a gente, às vezes, se esquece quanto é bom. E aí, o processo de uma consultoria de imagem mais profunda te faz lembrar. E aí você fica mais animado. E eu digo mais, não tem nada a ver com peso, com cor, com idade. Hoje eu tenho clientes de 70 anos, Que gente. incrível. Legal. Isso é incrível. Sabe? Que está aposentada e quer começar um novo negócio. Eu quero me arrumar. Eu tenho um depoimento aqui de uma pessoa que eu acho que não tem nem problema eu falar isso, porque eu falo que ela é uma inspiração. O marido dela estava passando no CTI mesmo. E ele saiu, ele começou a se cuidar. E ela se arrumava lindamente para ver ele todos os dias. Certíssimo. Cara, que coisa mais linda. E quando ela me procurou, ela falou que ela testou a autoimagem e quanto ela era poderosa. E aí ela queria saber mais dessa técnica. Porque ela chegava no hospital linda. E ela passava força para ele. Meu amor, como você tá bonita. Nossa, e eu falei assim, eu vim te ver, eu quero que você saia do hospital, eu quero que você melhore.
E ela, mesmo estando por um processo muito difícil de dor, porque o marido ficou, né, muito tempo no hospital, ela se sentiu necessidade de passar essa autoconfiança para ele. Olha como isso é incrível. Não, e isso com certeza impactou no tratamento dele também. Também. E ele melhorou. Ele foi Olha, para que casa. maravilha. Que legal. É Ele foi isso. para casa. Só que isso começou a tocar tanto nela que ela falou assim, eu quero fazer todo o processo de autoimagem, eu quero trabalhar a parte da autoimagem, do comportamento, como que eu vou falar isso, como eu vou vender o meu produto, que hoje ela tem um projeto social, porque eu quero visitar hospitais fazendo esse trabalho. Gente, eu falei, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Porque no diagnóstico eu vi o projeto dela, que coisa incrível. Então, ela hoje ela coloca vários elementos, que a gente está trabalhando isso, para ela trazer mais alegria na vida do outro. E mostrando assim, olha, eu estou me cuidando. Isso é um incrível. E aquilo que você... O que as pessoas veem de você primeiro é a sua capa, não adianta, né? As pessoas adoram falar, né? Não julgar o livro pela capa, não julgar a pessoa pelo que você tem, pelo que você vê de primeira. Mas, tipo assim, a imagem que a pessoa vai ter a de porta você... de entrada. Exatamente. É aquilo que você apresenta de primeira. Então, a forma como a sua imagem está sendo trabalhada por você mesmo é a impressão primeira que vai vir na mente da pessoa sempre. Ah, eu conheci a Luciana. Mas o que eu acabei de falar? Cara, que abraço bom, que energia boa. Porque foi essa imagem que passou. Então, acho que passa muito por isso, né? Existe um estudo, ele foi feito na Universidade de Chicago, por uma grande empresa, que eles separaram duas equipes. Essa equipe, ela se arrumava adequadamente, né, com uma roupa adequada para dentro do que a empresa pedia, alinhada, um bom sapato, uma boa vestimenta, penteando o cabelo. Gente, é coisas simples, né? É cortando o cabelo, passando uma maquiagem, se arrumando alinhado mesmo para atender os clientes. E pegaram outro grupo e deixaram essa pessoa, esses funcionários desleixados, né? Andando de qualquer maneira, cabelo, né? Assim. Esse grupo que estava vestido melhor, eles venderam 40%, 30%, 40% a mais do que esse. Eles tiveram muito mais entrada. E aí eu falo, né? As grandes empresas hoje, elas já sabem do tamanho do poder que isso tem no atendimento com o cliente. Sim. E quando você falou isso na questão de que o mundo vê o livro pela capa, também existe um estudo que quando você chega em qualquer ambiente, seja em qualquer ambiente, você não chega falando. Então, 55% a pessoa te olha, ela já te julga do jeito que você está. Olha. Através da sua roupa e realmente como que você está sendo, né? Está se apresentando. 38% é o tom da sua voz. E 7% a pessoa está Na conversa. realmente prestando atenção no que você está falando. Porque se eu chegasse aqui, não olhasse para você, não te cumprimentasse, ficasse sentadinha ali no sofá, eu poderia passar uma imagem de arrogante, metida, ou também de tímida demais, cancanhada demais. E aí você tem que fazer a tua autoanálise. Porque eu sempre falo também que o comportamento, ele é o perfume que você deixa quando você sai dos lugares. Então, não adianta também você ter uma imagem extremamente alinhada se você não tem um comportamento bacana. E aí, te digo mais, aí por isso que a minha metodologia, ela tem os 4 pilares. Identidade e aparência, a gente trabalha o comportamento, a gente trabalha a comunicação, porque a comunicação, isso que a gente está fazendo aqui, ela é treinável. Porque às vezes você tem uma trava de timidez, às vezes você não consegue continuar um raciocínio, ou você quer ser palestrante. Hoje mesmo eu estava dando uma aula para as palestrantes lá de Portugal. Então, elas vão viajar para Dubai em julho, muitas delas têm vergonha de subir no palco, é a primeira vez. Mas tem muitas crenças que, às vezes, a gente carrega de lá de trás, né? Que são limitantes. E a gente precisa fazer um trabalho mais profundo para você ver de onde vem essa timidez. Timidez é treinável também.
Então, a gente consegue ir muito mais profundo e trabalhar essa pessoa para que ela consiga comunicar. Porque também, eu tenho um serviço, eu tenho um produto, eu preciso saber vender ele. Exato. Então, é um conjunto, né, de coisas. Cara, eu acho esse trabalho, aliás, muito alinhado com a psicologia. Existe a psicologia da imagem, que é implantada nos atendimentos. Pronto, é isso. Porque tudo que você tá trazendo pra gente até agora é um mergulho dentro de si mesmo. Total. É um mergulho dentro de si mesmo. E pra mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz terapia. E tudo isso eu falo, caraca, isso é maravilhoso, é um assunto ótimo que eu poderia estar conversando com a minha terapeuta. É um assunto de psicologia, é um assunto de você mergulhar, de se observar, de se entender. E, aliás, você estava falando que você estava conversando com as meninas de Portugal. Você alcançou, então, já um nível internacional, né? Com o seu trabalho, Emirados Árabes e por aí vai, né? Como que você chegou nesses 4 cantos do mundo com esse trabalho? Então, Excelência já sabemos que você tem. Sabemos. Eu comecei a... eu fico emocionada, na verdade, né? Porque eu nunca pensei que a menina lá de Cascatinha, né? Lá da comunidade de Cascatinha. Eu sou muito feliz da minha comunidade e eu moro lá ainda. E eu também... Uai, aonde em Cascatinha que tu mora? Eu tenho lá, que eu tô na casa dos meus pais, fui criada lá, voltei. Eu moro em Cascatinha também. Então a gente vai ter babado aí pra conversar. Amo. Mas aos 13 anos eu comecei a trabalhar aqui nessa rua, gente. Exatamente nesse lugar que a gente está. No Shopping Alberto Pereira Dias, com 13 anos. Caraca. Então, assim, quando eu tava chegando aqui, eu pensei, gente... Passou um filme. Passou um filme na minha mente. E exatamente nesse corredor. Então, com 13 anos de idade, foi o meu primeiro contato trabalhando com moda. Não vou falar quantos anos tem, não, porque... 5 ou 6, eu acredito. Ai, meu Deus, tem muitos, Guilherme, são muitos já. Mas me parou, eu fiquei emocionada quando eu entrei aqui. Toda vez que eu entro aqui, porque tudo começou aqui. Claro que eu já tinha minha essência, porque eu já gostava de andar com aqueles tamanquinhos quando era criança. Mas lá em casa, minha família, eu sou a 6ª filha. E a gente tem que trabalhar para ganhar as coisas. A minha mãe dava comida, minha mãe dava casa. E a gente, quando quisesse as coisas, a gente trabalhava mais cedo. E ajudava em casa ainda. Essa era a nossa... o mundo lá atrás era assim, gente. Não é igual agora, não. Você não pode trabalhar muito cedo. Claro que tem famílias que... Mas tudo bem, foi a minha base. Eu amo e eu não tenho nada para falar dos meus pais. São incríveis. E se hoje eu sou a mulher que eu sou hoje, por conta disso, né? Mas começou aqui a minha experiência com moda. E eu tive vários trabalhos, até os meus 20 e poucos anos, com moda também ainda, né? Fiquei trabalhando, passei pela Rua Tereza, e depois fui para 16 de março. Trabalhei com grandes marcas, né? Com a Regina, que é a Regina Padula. E eu comecei a fazer a minha faculdade ali, sabe? E comecei a perceber o quanto que a roupa, ela te deixa com uma euforia e um poder maior, né? Quando você se veste de acordo com o que você gosta. E eu já tive minha loja, e fui para a feirinha de Itaipava. E eu entrei para uma grande empresa, que não é daqui até, que eu também trabalhei 10 anos como gerente comercial. Eu passei pela Havaianas. Então, vocês lembram da Havaianas, quando a Havaianas era crachazinho de pobre? Era cachará, era. Então, na época, eu fui contratada, porque era uma empresa que distribuía a Havaianas. Sim. E eu fui contratada para vender aqui em Petrópolis, de primeiro momento. E aí eu comecei, não tinha um cliente aberto aqui, com Havaianas. Aí a gente começou, porque já tinha uma coleção. Aí a gente comecei a trabalhar com atendimento nas sapatarias. Só que eu não tinha... Já pensou você pegar uma pasta de uma empresa que você tem um desafio de não ter um cliente aberto? Quando você diz não tem um cliente aberto, você quer dizer Nada, o quê? nenhum. Não tinha ninguém que consumia... Não, um cliente da empresa que você chega lá e tira pedido. Entendi. Nenhum. Não queria. Eu tive que fazer Petrópolis como base para essa empresa. Entende? E como que você pensou nisso? Não, Na e hora? detalhe, eu falei assim, cara, que desafio, porque
eu vou ter que começar um trabalho do zero. Porque uma coisa é você entrar numa empresa, toma aqui, eu tenho uma lista de 30 clientes para você atender. Não, Vai eu lá, comecei leva uma inovação, talvez, com um mas- produtaço na mão, concordam? Com certeza. Mas Mas não precisava tinha. acreditar naquele momento. E sendo que tinha vários concorrentes ali. Sim. Então, eu estou falando só isso rapidamente para você entender. Não, no E contexto aí- perfeito. Eu comecei a perceber que eu tinha muitos concorrentes, gente. Muitos. Aham. Todo mundo vende Havaianas. Porque Ah. Havaianas, ela botou no mercado em vários distribuidores. Imagina quantos distribuidores tem. E aí eu comecei a observar. Os vendedores chegavam e falavam assim: ah, Guilherme, você está precisando de Havaianas? Ah, não, essa semana não. Eu falei, tá bom. Aí o cara ia embora. Eu falei assim, cara, está errado esse atendimento. Aí eu entrei numa sapataria que... A primeira que eu fiz o cadastro foi, inclusive, aquela que pegou fogo. Ah, ali Naquela no época. centro. Eu falei assim, eu me apresentei e falei assim, olha, eu vendo Havaianas, estou trabalhando nessa empresa e tal. Aí ele, não estou precisando de Havaianas, não. Aí eu pensei, Eu falei assim, eu posso dar uma olhadinha no teu display? Aí eu comecei a arrumar o display dele. Eu não tive vergonha. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu tenho 2 filhos para criar. Eu preciso vender. Aí eu comecei a usar, a arrumar as Havaianas ali. E eu comecei a ver que estava faltando. Sabe? Aí o cara ficou me olhando assim. Aí eu falei assim, eu posso dar uma olhadinha no teu estoque? Ele falou assim, menina, o que você quer? Eu falei assim, eu quero te atender bem. Uhum. Eu quero te dar o melhor atendimento que você já teve com Havaianas. E aí eu pegava lá do chão. Eu não ligava para isso não, gente. Trabalhar, É meter a mão na Verdade. massa. ter a mão na massa. Era oportunidade. Eu só precisava que ele me desse a oportunidade. Ele me deu. Aí ele ficou me olhando. Eu falei assim, aí eu comecei a anotar. 33 tem quantos? 34 tem quantos? Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha só, você tá com falta na sua grade. Eu arrumei teu display, eu fui lá no teu estoque, eu arrumei tudo. Tira um pedido comigo. Ele falou assim, menina, eu vou te falar uma coisa. Isso foi em 2000. Bolinha. Eu ia perguntar, só que eu falei, Eu não tenho problema nem em falar. em que ano que foi isso? Pode perguntar, pode completar. Foi exatamente 2005. Olha, Quantos anos você tinha? 2005 eu tinha 8 anos. Ai, meu Deus, viu, Guilherme? É por isso que eu não queria falar, mas tudo bem, gente. Ele me deu a oportunidade. Eu não sabia, esse cara tinha 8 lojas. Porque tem uma, né? A gente sabe que Petrópolis, uma sapataria, o dono é 3, é 4. Aí ele falou assim, eu nunca tive um atendimento desse na minha vida aqui de Havaianas. O pessoal chega aqui e atende como... Eu falei assim, cara, é isso. O segredo é esse. E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho. Em 2 meses, eu vendi 80% do estoque da distribuidora. Mentira. 80%. Aí o meu chefe, em 2 meses, virou para mim e falou assim, menina, o que você fez? Eu falei, eu atendi o cliente como ele deveria ser atendido. Eu falei assim, eu quero que você replique. Eu vou botar você como supervisora. Você vai contratar mais 5 meninas. E eu vou te dar Teresópolis e Friburgo. Olha. Vou te dar um carro e você vai começar a comandar essa equipe. Eu falei, Eu falei assim, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. Mas por que eu estou falando isso? Tudo começa com como você se predispõe em fazer. A gente tem que ser humilde. Eu não nasci em Dubai. Eu construí um caminho. Então, eu fui replicando isso para a minha equipe e a gente começou a atender. Petrópolis. Aí o pessoal já estava com raiva, né? Quem é essa menina da Havaianas? Porque aí a gente começou a fazer desenvolver um trabalho. E aí Teresópolis a gente contratou, Friburgo a gente contratou, e aí a gente vendeu muito. Aí foi case, a marca chamou a gente, eu participei de convenções, da Havaianas direto, aí fiquei lá em São Paulo, conheci mais a marca de perto. E a empresa, essa empresa que eu falo que foi a minha faculdade para a metodologia que eu aplico hoje, ela tinha outras distribuições de marcas. As marcas eram a Ferrero Rocher, a Red Bull, A Red Bull. a
PepsiCo, que vende Elma Chips, que vende Toddy, que vende aveia. E aí éramos 7 supervisores na empresa. Aí meu chefe me chamou de novo. Eu falei assim, agora eu vou te botar para a área toda. Então, você vai vender todas as marcas, aí você vai montar uma equipe. E aí, gente, eu fiquei assim... eu comecei a perceber que coloquei a minha equipe trabalhando já com uma vestimenta totalmente exclusiva, me preocupando com a aparência, me preocupando com o jeito que eles entravam nas lojas, me preocupando com a simpatia, com o poder da imagem. E foi assim, fiquei 10 anos nessa faculdade incrível, que me deu uma base maravilhosa. Essas empresas, essas grandes empresas, elas trabalham muito isso. E eu só saí porque eu saí para casar na época e, infelizmente, nem casei. Fui para outros caminhos. Mas eu abri a minha loja depois, eu fiquei muito cansada, porque são 10 anos trabalhando com equipes, mas nesse processo... Eu ganhei um carro zero na época, meu primeiro carro foi de vendas. E eu comecei a aplicar tudo isso no dia a dia da minha equipe. Na comunicação. E aí eu saí dessa empresa em 2011, 2012. E eu também estava muito cansada, porque não existia smartphone nem WhatsApp não, tá? Mas eu construí isso tudo e eu falei assim, não, agora eu estou cansada, eu quero abrir a minha loja. Sabe essas coisas que você faz? Eu quero a minha loja, não quero mais ficar isso, enfim. Aí abri a minha loja própria, que é de moda, e entrei para comunicação, no jornalismo, em 2011 também. Cara, você é precursora de tanta coisa, desculpa de cortar, mas caraca... É louco. E aí eu entrei para comunicação e isso aqui é um vício, tá? Vocês vão sair mais disso aqui. A gente percebeu. Isso aqui é um vício. A televisão veio, assim, porque eu comecei a ter um quadro. Eu falei assim, eu preciso de um quadro para mostrar as roupas da minha loja. E aqui a gente né, eu já tinha bagagem do corporativo. No ambiente que eu trabalhava era um ambiente corporativo. Sim. A Red Bull, por exemplo, gente, ela investe 50% do faturamento dela em marketing. A Havaiana, 50% eu acho que não, mas uns 20%, 30% do faturamento em marketing. A Havaianas investe muita grana em marketing. Ela só contrata profissionais maravilhosos para fazer a propaganda na praia. Justíssimo. Então, eu falei assim, gente, o que eu tenho de marketing na minha cidade para eu vender o meu negócio? A TV local. A TV local. Que nessa época, 2012, 2013, estava bombadíssima. A TV local é tudo. Eu falei assim, então eu vou para a TV local. Só que eu comecei a gravar dentro da minha loja, com um quadro no Bom Dia, Bom Dia Cidade, na TV Cidade de Petrópolis, na época era o canal 16. Com Falcone. Você conheceu o Falcone, vocês? Não? Sei de nome. Conheci o canal. Sei de nome. Gente, eu falo muito, vocês têm que falar também pra perguntar, tá? Não, mas que a gente tá tão curioso com essa história. Tá contigo que te acompanhando. E aí eu comecei a fazer o quadro de moda, se chamava Inventando Moda. Que eu inventei esse quadro para falar das roupas. Eu gravava lá dentro da loja, a menina ia lá. E TV local, tudo. Aí chamava modelo, e a gente fazia isso. E foi ficando, gente, aí eu falei, nossa, tô gostando desse negócio, legal. E aí a TV me chamou para depois ter um programa lá e começou a minha ida no jornalismo. E passei por moda e jornalismo, moda e comunicação. Então, a performance de vendas, eu falei, caramba, minha vida, ela pode virar uma metodologia para eu ensinar o outro a performar. Era isso que eu ia falar. Eu acho que você, contando a sua história desde o início, quando você estava na sapataria vendendo Havaianas... No chão mesmo. Você simplesmente pegou aquilo que você fazia e ali já ensinou para os outros a venderem da sua forma. Aplicou muito rápido, né? Da sua maneira. A gente vendia, gente, na época que a gente vendia para vários mercados. E mercado... compra muito, gente. Então, assim, Ferreiro Páscoa, quando a gente trabalhava em Páscoa, que eu vendia Ferreiro Rocher, né? Mas eu sempre fui uma líder que eu pegava na tua mão ali, eu abaixava ali para eu arrumar os ovos junto na prateleira.
E eu sofri bullying uma vez, tá? Eu imagino. Sério? Por quê? Sério. Uma vez eu tava Eu na casa imagino. do biscoito, eu tava abaixada arrumando a gôndola, Uhum. e aí a gente ganhava muito bem nessa época. Eu era chefe de uma grande equipe, a gente tinha premiações. E olha como é que a imagem é complicado. E aí eu estava ajudando, porque eu tinha meta eu sou movida a metas. A gente tem que ser movida a metas. Eu costumo falar que se você não tiver metas, você não sabe onde você vai chegar. Com certeza. Então, se eu colocava uma meta, meu chefe virava para mim e falava assim, olha só, isso aqui é a tua meta do mês. Eu já separava ela por dia, já passava para os vendedores, eu falei assim, a gente precisa saber e a gente tem que ser assim na nossa vida, porque senão você fica perdido. Você vai vivendo naquilo ali, né? É. Tudo tá bom. E a Páscoa era o prêmio. Se você batesse venda de ovos, você ganhava, tipo... X vezes 2 Não, vezes 3. viagem. Olha. Em 2009, eu fui para o Caribe com tudo pago, sem gastar R$1. Que Eu e meu delícia. filho. Então, assim, era coisa absurda. Eu falei assim, não vou perder, eu quero mais é vender. E aí eu tava lá na casa do biscoito ali, vamos, gente, vamos embora, vamos vender. E esse entusiasmo ajudava a equipe. A equipe me chamava de mãe, se bobear, sabe? E aí eu vi assim, nossa, Luciana, olha ali, cutucando, eu vi. Virou repositora de mercado. Uhum. Como se isso fosse um problema, porque toda profissão, ela é digna. Como se fosse um demérito, Mas né? é porque, como é que as pessoas julgam, né? A gente. Eu falei que nem tava nem aí. Eu tava falando, vamos embora, vamos vender a página, vamos bater nossa meta. Mas é isso, sabe? Eu falei, caramba, isso tudo foi fazendo assim, porque eu sou hiperativa, né? Uhum. Aquilo foi movimentando a minha mente. Eu falei, caraca, cara, eu preciso botar isso tudo junto para eu poder ajudar o outro. Eu acho que isso é muito atitude de líder, sabia? Porque geralmente o líder é aquele que aponta, direciona, mas vai junto, né? E geralmente a pessoa que aponta, mas não vai junto, que é realmente o chefe. É o chefe. Ele dá ordem. Eu te mando e você faz. É. O líder é totalmente diferente, porque o líder dá exemplo, porque ele já foi lá. Já veio de lá. E aí, o que é legal, E né? que incrível isso, cara. Isso tá, sério, isso tá me motivando muito, de verdade. É uma história incrível. Já sou seu fã. E o jornalismo, gente, a comunicação, eu falo que a comunicação, ela é tão importante, né, Stephanie? Nossa vida, né? Não é somente a gente estar aqui. A comunicação ela é importante para você comunicar o que está acontecendo, como várias vezes. Eu trabalhei muitos anos na televisão e é apaixonante, apaixonante. É uma delícia. Eu já trabalhei como repórter, eu já trabalhei como mediadora de último debate, que foi tenso. No debate da presidencial do último ano? Da política aqui da cidade, eu que mediei. Uhum. Já tive que sair correndo para cobrir reportagem braba de pai que matou filho. Nossa. Então, eu fui evoluindo. Eu sempre busco evoluir aonde eu estou trabalhando. E o que eu entrego. Eu acho que a comunicação, ela vai Você vai se conhecendo na comunicação. Porque um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua história. E aí você vai aprendendo melhorando com o cada vez outro. mais. Você está vendo? A gente aqui, se você falar da sua história, se o Guilherme começar a falar da história dele, a Stephanie, a gente vai estar ali, ó, vivendo experiências. Mas eu sou apaixonada. Eu fiquei no ar até maio de 2025. Não, março de 2025, ano passado. Toda semana direto, ao vivo, 1 hora. Por 10 anos, gente. Então, eu tô um ano sem estar no ar, assim, sentindo muita falta. Mas o ano de 2025 foi um ano de muitos desafios. Mas eu precisava dessa pausa também. Eu falei, eu preciso dessa pausa para eu respirar, mas em breve voltarei. Voltará, aí sim. Né? Mas a metodologia que é o Alinhare, ele veio com esse intuito de eu unir todas as minhas experiências profissionais
coloquei dentro de um atendimento para ajudar o outro a entender que a identidade dele precisa ser respeitada, porque eu não vou te vestir igual a você e você igual a você. Você tem a sua essência. A sua aparência, a gente consegue elevar a sua autoestima, independente de... Deus te fez, gente. Papai do céu te deu a tua vida, o teu corpinho. Ele não costuma errar muito, né? Ele tem uma margem de erro muito nula. Ele não erra, não. Aceita. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa, independente da idade. Eu já tô com 50, vou falar. Mas, assim, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, sabe? Então, eu procuro cuidar dela. Com uma boa alimentação, com uma boa atividade física. Vou te falar um estudo que eu faço até na parte do comportamento, a gente vai chegar lá. Estou super curiosa, tá, gente? Porque eu tô participando disso de pertinho. Que na parte do comportamento, a gente já nasce com 60% da nossa essência. Ah, é? É. Legal isso, hein? 60%. 60% é muita coisa. Mas nasce. Mas eu vou te dar um outro dado. 40% é a ambiência. Ah, tá. Concordo. Que você consegue mudar. Que você consegue mudar um pouco a tua história de vida. Muitas pessoas, aliás, dizem que você quer mudar a sua vida, mude de ambiente. Que tudo ao seu redor muda. Porque o ser humano é sociável, né? Então, ele é o reflexo daquilo que ele vive onde ele está. Então, se eu fico do lado de pessoas que me drenam, você não é capaz. Ah, tu vai vestir essa roupa? Ah, tu tá arrumada demais. Ai, para com isso. Eu tenho clientes que, às vezes, chegaram para mim e falaram assim: ah, eu tenho vergonha de me arrumar muito, porque onde eu trabalho, as pessoas não se arrumam muito. Eu não tenho vergonha de ir bem arrumada. Eu prefiro ser a pessoa que vai ser julgada porque eu estou bem arrumada. Entende isso? E que bom, né? Que bom que eu tô bem arrumada, Nossa, né? ela tá bem arrumada. Obrigado. Agora, já pensou se tu chega num lugar e você é a pessoa que colocou qualquer roupa? Putz, é horrível. Que aí tu se sente super mal e tu vai ficar vivendo aquele momento ali, ó, doido pra ir embora, e você não vai prestar atenção no que você tá ali fazendo, ali desenvolvendo. Eu acho que isso é muito ruim. Eu detesto sair de casa assim e me sentir, cara, não tô bem vestido. Eu Pra também. qualquer coisa. Nossa. Às vezes é só vou trabalhar, vou pro escritório, não tem reunião, não tem nada, mas eu, cara, não, Tem não um tô bem. momento da minha vida que eu brinco muito, que eu e a minha irmã, a Lu conhece minha irmã, nós somos muito diferentes, né? E às vezes a gente vai ao mercado. Aí eu chego em casa, gente, eu não vou trocar roupa pra ir ao mercado. Eu falo, vamos logo, vamos lá. Aí ela fala, nossa, tô me sentindo péssima ao seu lado. Mas é porque eu gosto de me arrumar pra ir ao mercado. Gente, você não sabe quem você vai encontrar no mercado. Não, pode criar um cliente potencial na academia, É no sempre escritório. Sempre assim, gente. Eu passo meu protetor solar, eu penteio meu cabelo pra ir pra academia. Escovar o dente é o mínimo que tu pode fazer. Mas assim, de resto, você botar uma roupa bonita, você botar uma roupa que não tá manchada, você não vai ali na academia, vou só ali na academia. Seja na academia de bairro, você tem que se vestir bem, Não, né? tem. E aí, gente, isso é muito interessante. E com os nossos comportamentos, eles também são treináveis. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito estável, existem 4, né? O dominante, o influente, o conforme e o estável. O influente todo mundo já sabe. Isso é muito legal. Aquela pessoa que chega, que fala e que comunica e que fala com todo mundo. Às vezes tem o dominante, que é o líder, né? Nenhum é melhor do que o outro. Mas todos eles têm um lado que a gente precisa cuidar, que a gente chama do lado sombra. Se eu sou dominante demais, eu tenho uma grande tendência que, se eu não me controlar, eu vou querer mandar muito nos outros e eu posso me tornar um pouco arrogante. Entendi. É, que acontece. Se eu sou influente demais, eu posso falar e me distrair com os meus objetivos. E não fazer os seus, né? Você tá sempre falando, aconselhando e não executar. Exatamente. Não executa. Se eu sou estável demais, eu sou tão perfeita, eu quero tudo tão perfeito, eu quero gravar um vídeo, Guilherme, eu preciso vender essa caneca aqui. Mas enquanto eu não tiver perfeitinho, eu não vou gravar. Aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano e aquela pessoa não faz, porque não
tá perfeito. Uhum. Aí Eu perco falo muito isso pros meus oportunidade. clientes. Gente, começa mesmo que não seja perfeito, mas começa com o mínimo que você tem. Começa com o celular que você tem, com a câmera que você tem, se arruma, coloca a sua melhor roupa, coloca uma maquiagem que você se sinta bem, procura o teu melhor ângulo e vai. O feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Melhor. Você A vai melhor coisa, né? construir. Eu, gente, eu não gosto, a gente estava conversando aqui, que eu não gosto de me olhar gravando. Tipo, eu não gosto de ver depois o podcast, eu não gosto de me ver numa reportagem de TV. Porque eu sou extremamente perfeccionista. E aí eu falo assim, errei ali. Nossa, eu não deveria ter ficado nessa postura. Eu, por exemplo, vocês podem perceber, eu fico aqui, ó, a Durinha. todo momento, porque eu não Eu quero já tô aqui tampar o o tempo todo Igor, aqui. mas eu também Mas quero isso é me muito sentir normal, o bem. nosso corpo Então, ir pra amiga. frente. Então, beleza? Uma beleza tem que aparecer Então, assim, mesmo. eu acho que você ter um ponto ali de, tipo, eu vou começar de tal forma, mas eu vou começar, é muito importante. Eu falo isso para os meus clientes. Muito. E aí, se você não cuidar, se você identificar, a gente faz esse perfil comportamental através do método DISC. É por isso que os pilares são extremamente importantes e na ordem, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer. Em algum momento, você já julgou algum dos 3 aqui hoje para saber isso? Assim, por esse bate-papo aqui, ele com certeza é influente. Aham. Fala muito, né? Acho que aqui nós 3. Gente, a gente É. é nós somos Nós comunicadores. somos Acho que a gente está aqui comunicadores, um pouco num perfil comportamental É. igual, né? Mas não tem como me aprofundar tanto. Existem perguntas estratégicas em Entendi. alguns momentos que são muito técnicas que a gente precisa aplicar. Você vai aplicar isso na Stephanie Vou. durante o... Em Lá no breve. meu Legal. perfil, gente, Faça vocês uma vão tá, perguntinha ó, técnica, uma pra Stephanie agora. Ai, gente, tadinha, né? Ela vai. Vai, pode Não, fazer, pode Lu. fazer. Posso ela fazer? Pode? Não, é quanto tempo. Isso que a gente está falando aqui de perfeccionismo, Uhum. isso é uma coisa bem difícil. Porque você perde realmente oportunidades. Aí, lembra quando eu falei? Às vezes você é muito boa, muito boa, muito boa, Uhum. e não executa por conta de perfeição, Uhum. e aí vem a outra pessoa e pega a tua oportunidade, Sim. né? Mas na questão da Stephanie, quando você vai se arrumar, né? Quanto tempo você leva? E vou fazer uma pergunta mais através do comportamento. Você demora muito para colocar um projeto para andar? Sim, eu demoro muito para colocar um projeto para andar. Porque você quer ele extremamente perfeito. E mesmo quando eu acho que ele tá perfeito, quando eu começo o projeto, eu vejo que tem muito para melhorar. E aí você não coloca em prática. Não, eu coloco. Mas aí eu entro naquela que é melhor o feito do que o não feito. Mas eu demoro para colocar um projeto para dentro. Eu tenho um projeto com o Guilherme, que esse projeto já está na minha gaveta, já deve ter quase 2 anos. E eu vi várias pessoas surgindo com projetos parecidos. Eu falei assim, caramba, por que eu nunca coloquei o projeto para rodar? Porque eu não tinha isso. Corporativamente, entendi. Ela é estável, pode ser que ela seja estável. Agora vamos uma coisa bem rotineira. Por exemplo, você chegou na sua casa, né? Você chegou na sua casa, você está cansada, tirou a roupa, foi comer alguma coisa, foi ver televisão. Na hora de deitar, você fica pensando na louça que está na pia? Não penso. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Isso também Faz parte. faz parte do Eu perfil prezo muito comportamental. por estar bem. Claro que a louça não vai ficar lá 3 dias porque ela vai dar um cheiro ruim. Mas não tá deixa... tudo bem se a cama... Poxa, hoje eu acordei super atrasada. Tá tudo bem se a cama ficar ali um pouquinho desarrumada, não ficar 100%, porque eu vou dobrar minha coberta correndo, vou dar uma ajeitadinha porque eu saio de casa, minha cama tem que ficar pelo menos arrumada, porque eu acho que o dia começa ali. Então, assim, Concordo. tudo... poxa, não deu pra fazer isso hoje. Tá tudo bem. Mas eu já vou programar Não se pro outro cobra dia. tanto. Não me cobro tanto. Porque quando a gente fala de comportamento, se você observar, você tem irmãos, Guilherme? Tem uma irmã. Vocês são iguais? Não. Você tem? Não, eu sou filho único. Você tem irmã? Uma Eu é tenho. totalmente diferente da outra. Então, somos seres diferentes, mesmo vindo da mesma família. Sim. E, às vezes, até num casamento, quando você identifica o teu perfil comportamental, pode ser que eu seja uma pessoa estável, que eu gosto de tudo muito organizado. Já o meu marido, ele chega, ele larga tudo. Ele deixa o tênis lá do lado. A toalha Isso, molhada a em toalha cima da molhada em cima da cama. detesto. Pode ser que essa pessoa, ela seja extrovertida, ela seja influente demais.
Isso tudo é comportamento, gente. Uhum. Até no dia a dia, na nossa rotina. E se você for aquela pessoa metódica, que geralmente o conforme principalmente o conforme, que eu gosto de tudo muito organizado. Ai, vamos começar o podcast. Isso aqui tem que ficar assim. Isso aqui tem que ficar assim. Então, são comportamentos que às vezes a gente precisa entender por quê. Isso é aplicado em grandes empresas de contratação para funcionários. Sim. Porque se eu sei que uma pessoa ela é mais comunicadora, ela é mais influente, ela vai para a porta de frente vender, na parte comercial. Mas se a pessoa é metódica, se a pessoa é boa de cuidado, ela vai para dados, ela vai fazer planilha. Uhum. Então, isso é aplicado dentro de grandes empresas, mas também é aplicado dentro da minha metodologia, que eu preciso trazer essa pessoa para a realidade, se ela quer ser uma boa empresária. Porque não adianta você ser uma boa empresária só na linha de frente e não cuidar do resto, entendeu? Faz sentido. Gente, é muito amplo, né? Muito. E assim, que delícia. Esse papo a gente vai ter que fazer de novo, tá? E olha que a gente já não chegou no posicionamento digital, né? Mas é muito interessante isso, porque isso é autoconhecimento puro. Se eu sei que eu tenho um lado... geralmente são 2 que a gente trabalha, tá? Eu sempre coloco predominância em 2. Se eu sou dominante e influente, eu sou extremamente dominante. Eu, Luciana, hoje, com o conhecimento que eu apliquei em mim, eu procuro me controlar. Porque em muitos momentos a pessoa virava assim, Luciana, tem que ser assim. Não, não tem. Tem que ser do meu jeito, tá? E, gente, nem tudo tem que ser do nosso jeito. Eu recebi uma... Né? Eu recebi uma crítica construtiva uma vez que eu estava trabalhando. E ela vai, com certeza, se ela ouvir isso aqui, ela vai lembrar. Porque eu guardei isso no fundo do meu coração. Que ela virou pra mim e falou assim, você é uma pessoa extremamente autoritária. Lu, isso quando bateu em mim, eu fiquei assim, desesperada. Que eu falei assim, gente, mas eu sou autoritária? Porque autoritária pra mim me levava num lugar de mandona. E, sim, o que acontece? Quando eu acho que algo pode melhorar, eu vou até o final. Se você me pedir ajuda, se você me falar assim, tá errado, vamos ver o que... Igual eu falei com o Guilherme, às vezes a gente deixa alguma coisa pra trás. Cara, mas eu tô lá por trás do computador tentando achar uma solução. Dominante puro, tá? Pra poder chegar pra você e falar assim, faz dessa forma porque vai dar certo. Dominância. Característica do dominante. E ela super falou isso pra mim. Você é extremamente autoritária. Eu desconfiava Mas disso. lembra quando eu falei que às vezes o perfil dominante, ele pode causar essa impressão de arrogância, de ser... Porque é o equilíbrio, eu vou te falar... Se você colocar a empresa na mão dela, ela vai pegar no chifre do boi e vai levar até o final. Ela vai trabalhar até 5 horas da manhã, se for necessário. Você está vendo como é importante a gente entender dos nossos comportamentos para você chegar e colocar isso dentro de uma estrutura e de uma estratégia de imagem e autoimagem? Com certeza. Porque se eu sou uma líder... Eu preciso entender do meu lado positivo e do meu lado negativo. Se eu sou dominante demais, às vezes eu preciso ouvir. Escutativa, ela é importante. Porque senão, filha, você vai... E é um desafio pro dominante ter uma escutativa. Às vezes, até hoje, eu às vezes lembro disso, né? Aí eu falo assim, pega aquele negócio, coloca lá e vamos arrumar dessa forma. Aí eu faço assim, Por favor. dá um sorrisinho, sabe por quê? Eu vi que eu mandei, mas eu tô te vendo sentada. E eu falo... Trabalha. Mas olha só, Stephanie, assim, sabe? Stephanie, esse trabalho é um trabalho que a gente precisa respeitar o que você tem de melhor. Sim. Mas quando a gente aplica esse perfil e como a gente começa a trabalhar, às vezes, esse lado seu, que eu chamo lado sombra, gente, mas é importante a gente identificar os nossos defeitos. As nossas... Eu costumo falar que é lado sombra, que às vezes a pessoa fala, mas lado sombra. Mas é as nossas fragilidades mesmo que você precisa cuidar. Se você tem essa potência, que você sabe que você tem metas e você vai conseguir, e já tem a vontade. Imagina se você balancear o teu lado sombra aqui, ó. Tu voa, filha. Eu acho que pra eu fui... alcançar as metas. Eu fui bancária, né? Então, o bancário, você desenvolve muito isso. Ou é você conseguir, ou é você conseguir. Não tem a opção de não conseguir. E eu acho que eu tive ótimos Porque se não conseguir, tu tá fora, gestores pra me mostrar isso. Você vai ou você vai. Você vai ou você vai. Era o que acontecia com você na Havaianas. Na nossa vida, às vezes, a gente não tem escolha.
Eu já passei muitas dificuldades financeiras na época. Eu venho de uma família humilde, maravilhosa, cheia de amor, cheia de carinho, mas a gente tinha que trabalhar, gente. Sim. E aí, quando você tem tudo muito de mão beijada, você tá tudo bem, vambora. Mas eu não, por isso que eu falo, você tá em Dubai, você tá nos Emirados Árabes, você tá em Paris, nossa. Aí a pessoa que não sabe a tua trajetória, fala assim, nossa... Conseguiu fácil, né? Conseguiu Que sorte, fácil, né, hein? Igor? Tá lá. Hein? Sorte. Que Isso é sorte. gente. Aí que você sorte. faz uma retrospectiva naquele barulhinho digital. Aí a pessoa dá vontade de falar aqui, senta aqui rapidinho, deixa eu te contar. Deixa eu te contar aqui. Em 2005... Deixa eu te falar. Você sabia que eu tava no chão de uma sapataria que nem era minha arrumando o display? Só pra dizer que ele E precisava com o comprar um paninho do produto. lado, tirando poeirinha, tá? E Dá tudo trabalho bem. E tudo bem, gente. É a nossa história, sabe? Exatamente. Eu acho que a gente não pode ter vergonha de quem a gente é, De né? jeito De nenhum. jeito, né? Mas aqui, vamos falar do comportamento digital, que a gente tá bem curioso com Guilherme essa tá parte. ansioso. A parte que ele gosta. Ah, todos nós, né? Fale, no dia fale, de hoje. fale. Não, a gente fica curioso, né? Porque a gente vive num mundo hoje que é inevitável a gente ter uma vida digital, né? Por mais que a pessoa tenha lá, eu tô lá e não faço nada, né? Tem gente que é muito low profile, ou seja, tá lá, tem um perfil, uma postagem de família ou outra uma vez em nunca, mas para quem trabalha principalmente com isso, como a gente aqui, né? Quem é artista, quem é empresário, quem vive desse meio de alguma forma, a exposição digital é inevitável. Né? De alguma forma você está lá. E hoje em dia, se a pessoa vai te conhecer de alguma forma, ela vai visitar o teu perfil. Ela vai querer saber quem você é, enquanto empresa, enquanto pai, mãe, namorado, namorada, enfim. Se você ela não tem quer um saber tua vida perfil, lá. a gente já duvida. Exato. É verdade, estranho é hoje em essa. dia alguém... teve um período aí, uns anos atrás, que acontecia, né? Não muitas pessoas, mas algumas pessoas não tinham. Você falava assim, tá o teu Instagram. Não tenho. O teu Facebook na época, não tenho. Acontecia, era raro, mas acontecia. Hoje, cara, é quase impossível alguém não ter. Se não tem, ou é por um período, ou alguma coisa aconteceu. Mas é muito difícil alguém não ter, né? Nossa, é fantástica esse posicionamento que você está falando. E não tem como você fugir disso. Quando eu comecei a perceber essa mudança de comportamento, foi um momento pós-pandêmico, na verdade. Né? A pandemia em 2020, eu lembro exatamente, foi em 17 de março de 2020. Eu fiz uma entrevista com o Samir, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, e ele estava até como presidente do Petrópolis Convention. E ali eu percebi no meu coração, falei assim, a gente vai viver uma mudança de comportamento incrível, a gente não sabia a realidade que tinha. Existia a televisão local, existia a comunicação através das telas da televisão, e depois as pessoas ficaram em casa, e aí você viu, ali eu vi, e eu na época já migrei a minha influência da televisão para a rede social. E aí os meus patrocinadores que eu tinha na época, que eu tive muitos, já dava para se ganhar muito dinheiro aqui, tá? É mesmo. Eu cheguei a ter 12 patrocinadores me pagando tipo 600, 700 reais Que legal. por comercial de 30 segundos. A gente tinha uma TV local aqui muito na veia. forte, As né? pessoas viam Isso isso. era verdade. Muito ativa, né? Muito. Existe hoje ainda, mas para um público mais velho, que ele não está ali muito bem conectado. E aí as pessoas começaram a perceber que, ou eu apareço ou eu não vou dar conta. Guilherme, eu vi um restaurante que era de um cliente meu que ele nunca tinha feito um delivery na vida. Muito menos feito um stories. E aí as pessoas começaram a perceber, ou eu começo a vender pela internet, a fazer live, a publicar, ou eu tô ferrado, porque não existia, então não tinha como fazer entrevista e divulgar. E aí veio esse boom. E eu costumo falar o seguinte, cara, se você não tá ali, ninguém vai te ver. Não vai. Você vai ficar invisível. O comportamento é diferente. Não tem jeito. O dentista precisa se vender, o advogado precisa se vender. Qualquer área que você estiver hoje, você precisa ter uma rede social. Eu cheguei em Dubai no ano passado para fazer uma palestra sobre essa metodologia que eu comecei a aplicar nos empresários.
Então, eles fizeram esse convite para eu fazer uma palestra, para eu poder levar isso para lá, porque tem muitos brasileiros lá e tem muitos empresários que precisam desse atendimento. Uhum. Eu cheguei no hotel, a pessoa perguntou assim para mim, qual o seu nome? Não. Sabe o que ela me perguntou? Qual é o teu arroba? Mentira. Não, é mentira. Gente, Mas hoje em dia é assim. que isso, cara? Respondeu essa pergunta, né? Gente, é muito sério. Hoje, para você abrir um negócio, você precisava de uma vitrine de loja física. Agora, o mais importante é você ter uma vitrine De digital. loja digital. E se você tem vergonha de fazer conteúdo, você não vai vender. Não vai. Ou contrata alguém pra vender É. por você. Mas E mesmo aí você vai assim, pagar eu por às isso? vezes ainda prefiro o dono com a cara do negócio. Não tenha dúvida. Não, esse é o melhor caminho Isso, com sempre. certeza. Isso Contratar aí, uma pessoa pra ajudar, pra gerenciar, é o que a gente faz. Uhum. Eu acho excelente. Porque às vezes você não tem o conhecimento sobre aquilo. Mas você tem que botar a tua cara, você Tem tem que que botar. vender, você tem que falar. o influenciador, ele tem que viver a experiência do seu produto. Quem tem que ter a cara da sua empresa é você. Porque se você não fica feliz com o comportamento, com algum tipo de coisa que aquele influenciador está ali de frente para a sua loja, o público que está assistindo vai achar que você nem existe. Ali é a cara daquele produto. E isso é tão grave, gente. Isso é muito grave, porque muita gente às vezes confunde. E tem muito influenciador que também que se perde. Porque se eu estou vendendo esse óculos aqui, eu preciso falar do óculos, não ficar só jogando a qualidade, o produto, tudo da entrega do produto só para mim. Não sou eu que eu preciso aparecer. É o produto que precisa aparecer mais do que eu. E muita gente se perde em relação a isso. Entendeu? Então, assim, o posicionamento digital, ele é tão importante quanto. Ele é um complemento de todo um trabalho que você faz para venda. Certeza. E hoje, gente, eu acho que o mundo daqui para frente vai ficar cada vez mais digital. A gente está vendo aí uma gama de lojas fechando. Isso é verdade. E o marketing, ele não para. As É. evoluções, né? Trabalhar com marketing, eu digo que é cada dia uma novidade, cada dia um estudo novo. Porque você nunca sabe, quando você vai abrir o Instagram, você vai abrir o Google, você vai olhar lá, o algoritmo mudou, a estratégia mudou. E aí, E tem que o que mudar tu vai tudo. fazer? Tu já tá com o conteúdo pronto, tudo planejado. Como que tu vai atingir o teu objetivo e a tua meta? Dentro disso, eu tenho uma pergunta pra vocês. Tu ia falar, né? Te cortei. Pode perguntar. Na verdade, eu tenho uma pergunta pra vocês três. Hoje, você falou muito da questão do influenciador, né? Que tem que vender o produto e não se vender nele, né? Enfim. Vocês acham que a questão do influenciador como vendedor, como vitrine do seu produto, vai durar? E se durar, vocês acham que vai durar por muito tempo? Quem começa? Stephanie Pode Brandt. começar, The Lu. floor is yours. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais observando e julgando e vendo esse tipo de influência. Uhum. Exemplo, eu sou intolerante a glúten. Quem me conhece de perto sabe. Uhum. E eu não vou fazer uma divulgação de uma cerveja. Vou falar, essa cerveja aqui é maravilhosa e tal. Gente, vai causar um ruído. Para quem me conhece Você perde sua credibilidade. Que é o que você mais tem que prezar no dia de hoje. Pronto. Uhum. E acaba que muita coisa está se perdendo. As pessoas estão querendo aparecer de qualquer forma, a qualquer custo. A qualquer custo. Isso. E isso não é legal. Então, a gente precisa ter coerência do que, como que eu vou influenciar. Vamos influenciar, vamos trabalhar com uma influência de forma positiva. Muito legal eu ir para academia e postar como eu fiz hoje. Hoje, eu estou com hiperfoco em músculo. Eu coloquei isso? Alguém viu? Eu vi. Por quê? Cara, eu tenho 50 anos. Uhum. Eu sei que se eu tiver músculos, eu vou chegar na minha velhice com muito mais força. Eu não quero depender de ninguém quando eu tiver 70 anos. Então, as pessoas que me seguem, os meus seguidores, falam assim, caraca, cara, como é que pode? Como é que tu tem esse... Cara, eu sou extremamente regrada, eu quero chegar assim, assim, assado. Influência do bem.
Influência do bem. Eu tive uma situação que a pessoa virou para mim e falou assim, divulga isso aqui para mim? Eu falei, não vou divulgar. Desculpa, muito educadamente, mas não faz parte da minha rotina. Eu não acredito nesse produto. Eu respeito muito bem, mas eu não vejo, não tem como eu olhar só para grana. Porque é muito além disso, entende? Porque se uma pessoa que me conhece vê eu divulgando determinadas coisas, ela fala assim, caraca, que a Luciana tá maluca? Porque na verdade você começa a perder a sua credibilidade, não querendo te interromper e já te interrompendo, mas você visa o dinheiro naquele momento. Mas futuramente, ao invés de você expandir a sua imagem de forma positiva, ninguém mais vai comprar o teu produto. Sim. Porque vai saber que você tá mentindo ali. É igual faz uma propaganda de um amendoim, gente. Eu odeio amendoim, todo mundo sabe. É a mesma coisa. Eu não tenho como fazer nada de amendoim. Eu acho que foi um boom, respondendo a pergunta deles, acho que foi um boom daquele primeiro momento, até nesse momento pandêmico mesmo, há 4 anos, 5 anos atrás. Mas agora as pessoas estão tomando mais consciência e veio a IA, né, gente? A IA é a nossa maior concorrente de uma forma indireta. É a consciência também das pessoas venderem através das redes. É um conjunto de coisas. Acho que a gente precisa. A gente sempre tem que se atualizar, estudar e ver o que vai aperfeiçoando cada vez mais. Porque a IA também, por exemplo, quando a gente faz um posicionamento digital, Guilherme, eu sou totalmente contra a colocar foto de IA do meu cliente. Eu concordo 100% Porque hoje o que está acontecendo? A pessoa faz uma foto artificial na IA, tira todas as suas expressões, muda todas as suas características, passa uma imagem robótica. Quando você chega no estabelecimento, a pessoa não reconhece. Quem é você? Porque na rede social você estava totalmente diferente. Cara, envelhece tranquilamente. Sabe? Cuida da tua imagem tranquilamente. Eu sou contra a foto de IA. Eu sou totalmente contra. Aceitação também, né? Nossa, somos dois. Somos. Vou fazer uma... Eu acho assim, vou fazer minhas fotos profissionais. Eu acho que você tem que ter. Eu falo sempre isso com os meus clientes. Você tem que atualizar e você tem que ter essas fotos. Sim. Mas a pessoa vai lá e joga na IA e me manda uma foto da IA. Eu falo, não dá, né? Não tem como a gente trabalhar dessa forma. É perceptível quando é de inteligência artificial. É porque você conhece, né? Conhece, e eu acho que quando isso chega numa pessoa, por exemplo, você vai mandar uma foto, um modelo. Você manda uma foto sua que já tem um prompt programado, você tem um fundo bordô atrás de você, com uma luz quase como uma auréola atrás da sua cabeça, você já sabe que aquilo é uma foto de inteligência artificial. É doido, gente, não dá. E aí eu falo, cara, qual é... Aí que vem, a imagem que a pessoa me passou foi essa. O que essa pessoa tá tentando vender pra mim com essa imagem de IA? E aí vem todo um questionamento, vem todo tipo assim, né? Será que vale a pena comprar esse produto? Será que essa pessoa fala a verdade? Será? Se nem na imagem ela transpassa. Gente, tá vendo como é eu grave? Eu quero até colocar 2 pontos sobre essa questão, né? Primeiro, uma questão, um lado mais estatístico. Eu li um documento, uma apresentação do Sebrae no início de 2026, falando sobre a queda da Creator Economy, que é o mercado de influenciadores digitais. De que eles iam começar a cair a partir desse ano. Achei meio curioso aquilo, perguntei a 1 ou 2 pessoas, então, vocês acreditam, vocês acham que isso vai acontecer e tal? Observando na prática, e quando a gente pensa no ápice desse movimento, né, de influenciadores uns anos atrás, onde o pessoal estava fazendo publi à torta direito, realmente deu uma acalmada, uma baixada, né? Deu uma suavizada. Ou não está tão excessivo, sim, mas não está tão forçado aquela coisa, né? Que foi justamente o que a Luciana estava falando. Cara, você está lá, cara, mas será que essa pessoa usa isso? E aí o que acontece? Alguns institutos aí estudaram sobre isso e, de fato, há uma queda, esse mercado está em declínio, e porque é uma fadiga do público com essa batida excessiva dessa venda de alguma coisa, né? E aí, dados da Opinion Box, de que essa queda está acontecendo, e vai haver uma transição, que já está havendo, na verdade, para os criadores de conteúdo, mas que são, na verdade, criadores de nicho. Ou seja, eles são especialistas de fato
em uma determinada coisa. Por exemplo, a Luciana é especialista na área dela. Então ela fala sobre a imagem, ela fala sobre posicionamento, ela fala sobre estratégia de comunicação. Então ela não vende, quando ela está falando sobre isso, ela não está vendendo uma terceira marca, que aí fica chato. Será que ela come essa pizza? Será que ela bebe essa bebida? Será que ela usa esse batom? Não, ela simplesmente usa. E aí foi onde eu comecei a fazer essa análise, né? Quando o público, quando o teu seguidor te vê, por exemplo, eu bebo cerveja. Então ele vai me ver bebendo Heineken, ele vai me ver bebendo Ambev, ele vai me ver bebendo Grupo Petrópolis, ele vai me ver bebendo cerveja artesanal. Bril Point, Odin, Durães, enfim. Deu até vontade Tortuga. de beber. Tô com sede. Porque sou eu. E aí isso vende. E quando eu falo de cerveja, que eu conheço um pouquinho, eu vou falar com propriedade. Exatamente. E aí ele vai comprar o quê? O conceito que já é uma verdade. Que é um consumo. E aí não é aquela venda chata. É a mesma coisa para outros segmentos da nossa vida, né? Então, quando a gente está falando sobre algo que a gente faz, que a gente vive, que a gente absorve... Vende muito mais naturalmente, porque É é a aquilo que experiência que você eu falei. vive, é a experiência. Você está vivendo essa experiência. Então, esse, de fato, aí é o caminho para onde vai... vai ter influenciador vendendo público? Vai conseguir ainda. As pessoas E aí veem onde eu quero verdade, pegar, só né? para finalizar, eu quero pegar o outro lado. É o lado do empresário. Sim. Ele precisa entender isso. E aí, olha só, antes de eu pagar, óbvio que tem influenciadores que o cara chega lá e fala, por exemplo, eu lembrei de um aqui agora, que ele me cobrou um tempo atrás, para uma empresa que eu atendia, ele me cobrou R$ 1.500 para fazer um Reels e acho que 2 stories, alguma coisa assim. Dele visitando o estabelecimento, usufruindo lá do serviço e pá. Beleza. Ele tem um alcance bacana, é o mercado dele, legal. Só que vale mais a pena para o empresário, e eu sempre falo isso para eles, né? Eu sempre faço um meio caminho ali legal entre a empresa e entre os influenciadores que eu conheço muitos, quase de Petrópolis quase todos, do Rio alguns. Eu sempre faço esse meio caminho. Falo, cara, olha, pô, Guilherme, vai valer a pena para o meu negócio? Eu falo assim, vai te trazer 30 mil visualizações, 60 mil visualizações. Se você fizer uma promo, vai te entregar. Agora, mas o que você quer realmente? Ou será que você quer um relacionamento a longo prazo? Você quer que esse cara seja um pouco da face do teu negócio? Você quer que ele seja aquele público que você pode mostrar, frequentando o teu estabelecimento, comprando os teus produtos, usufruindo dos teus serviços, e que você mostra na tua página e na dele. E que as pessoas vão ver isso real, de fato, acontecendo. Que não seja um fast service, né? Que seja Exato. algo duradouro, Um tiro único onde, cara, será que foi, não foi, não foi? Mas ele comunicou. Eu acho que, só que aí o empresário ele vai ter que entender também, e é óbvio que isso vai ter um valor diferente, vai ter uma cadência diferente, vai ter entregas diferentes. E aí, para fechar, eu prometo agora para fechar. Quem faz isso muito bem aqui na cidade é o pessoal da Serra Imports. Eles têm ali uns 3, 4, mais ou menos, fixos influenciadores fazendo um trabalho para eles. E esses influenciadores... Quando acabar, aviso lá, porque eu tenho que ir agora, porque tem prova. Beleza. Show. Boa prova, amigo. Então, aqui é a vida real acontecendo, gente. Eles fazem muito bem esse trabalho, né? Porque eles têm lá 3, 4 influenciadores que vão, entram, fazem a comunicação e eles giram, né? Então não fica aquela coisa excessiva, não fica cansativo, apresentam os produtos deles, enfim. Alguns ali a gente até sabe que usam de fato os produtos deles, então isso é muito bacana. Sabe uma pessoa que eu acompanho, que eu sou muito fã e tem muito essa questão da continuidade com a marca? É a Isa, a cantora. Ela é publicitária, formada, né, graduada, e ela tem uma parceria com a TIM há muitos anos. Então ela tá sempre, todo mundo sempre fala dos comerciais, até no Twitter zoam muito ela por conta de algumas coisas da TIM que ela faz. Continuidade sempre. Mas, tipo assim, eu acho que tem uma criatividade tão grande em relação a isso, porque é um posicionamento fixo dela. Por exemplo, tem um evento da Team Music Rio lá no Rio de Janeiro. A Isa canta. Por exemplo, no Big Brother agora. E de azul. Canta de azul. Teve, por exemplo, o Big Brother agora. Ela fez um show no Big Brother. Ela fez um show em homenagem ao Tim Maia. E ela fez o show de azul. Então, assim,
sabe? São coisas que... Trocadilhos do marketing. É. Só quem tá por dentro Só quem vai tá por dentro entender. entende. E tu fala assim, caraca, que tirada Isso é muito legal. incrível, mano. E tipo assim, já é uma parceria de anos que se mantém. É benéfico pra ela, é benéfico pra Tim. E todo mundo, quando fala da Tim, lembra da Isa. Quando falam da Isa, lembra de Tim. Incrível. Tim, você Eu sem tenho- fronteiras. Tim, seja sem fronteiras com a gente também. Mas o podcast também é sem fronteiras. Cola com a gente. É isso aí. Eu tenho algumas marcas que eu trabalho aqui que eu já estou assim há 5 anos, Uhum. né? Que são marcas que fazem parte do contexto que eu vendo hoje. Porque a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, uma ótica que eu atendo que tem bastante tempo e eu uso o produto, eu sempre, quem me acompanha lá na rede vai ver, Uhum. né? E quem cuida que eu sempre coloco lá para minha Janaína, a gente estava falando da Janaína, que... Ah. Então, é o que eu falo, é a experiência e o uso. Eu acho que é fantástico, né? Eu acho incrível, porque a gente consegue alcançar públicos, né? Os seguidores do Igor, os seguidores do Guilherme, da Stephanie, vai fazendo essa máquina girar. Eu fiz uma publi uma vez que eu não me esqueço. Eu sou viciada em academia, sou. Mas Não assim, tinha percebido. gente, eu fiz uma para uma pizzaria e todo mundo falou assim: "Ah, mas você, gente, eu como de Tá verdade. vendo que linda? E eu guardo o meu dia específico pra comer uma coisa muito gostosa. E eu sou viciada numa coisa, tipo, se aquilo ali é bom, cara, eu não vou pedir de outro lugar. Porque eu só tenho direito a comer uma vez por semana. Tá vendo? Eu vou pedir uma coisa que é duvidosa? Claro que não. Não, Vai correr o eu risco. vou no céu. Então, quando eu fiz, isso foi muito real, sabe? Quando a gente mostra, assim, o que é nos bastidores, porque é muito legal você ver ali no dia a dia, malhando, nanana. Gente, mas ninguém vive só de vida fitness, não. Ninguém vive só de comida saudável. E isso é muito legal. E quando você mostra os bastidores, é muito real isso. As pessoas consomem muito mais. E dá pra ser, né, pra ser coerente. Se eu tô comendo hoje, depois, né, você faz de um jeito E eu que dê falava pra... isso, como uma verdade. boa taurina, eu tiro meu dia de refeição livre. Tem que Pra ter. isso, É gente. taurina, né? É o meu Eu esqueço momento. que é taurina. Ai, ai. Ou não vamos falar de cores? Tô um pouco curioso com relação às cores. Fala um pouco pra gente, assim, dessa incidência das cores nas pessoas, assim. Fala bem do laranja, tá? E por do favor. como que isso se conecta. Você fica bem de laranja. Obrigado, obrigado, gente. Igual eu quando descobri que o marrom fazia parte da minha paleta. Gente, é muito bom. Cores são emoções. A gente consegue mexer diretamente com o cérebro. Existe a cromoterapia, que é uma cura, né? Uma terapia que trabalha com as nossas emoções, que se você observar, elas são coloridas. Mas o nosso subtom de pele, cada um tem um. E quando a gente começa a fazer esse estudo através de tecidos, a Stephanie viveu essa experiência, a gente seleciona, né, os tecidos adequados ali, os quentes e os frios. E o processo, né, técnico, a gente vai passando e vendo como vai reagindo na sua pele. E detalhe, tá, o Guilherme, eu gosto de fazer presencial. Existe hoje, porque o ChatGPT está fazendo análise de cores. Não tem o mesmo olhar. A gente precisa avaliar o teu subtom de pele, a gente precisa avaliar os teus olhos, a tonalidade real do seu cabelo, o brilho nos seus lábios. E a gente vai passando os tecidos, vai vendo como vai reagindo. Então, tem cores que realçam muito mais as suas imperfeições. E que parece que você está muito cansado. Realça a tua olheira, realça as manchinhas, realça o bigodinho, te dá realmente uma aparência muito cansada. E aí, na mesma posição, olhando exatamente para o mesmo espelho, sem luz, sem filtro, a gente coloca uma cor que te valoriza, aquilo te levanta todinho. Parece que você fez uma maquiagem natural. E aí você pergunta, Lu, você sabe qual é a minha? Não tem como. A gente precisa fazer esse processo. Todo um estudo. Todo um estudo. E ali você consegue identificar as cores que mais te favorecem e entender as que não favorecem tanto. E aí, como é que você vai fazer agora? Você vai tentar usar essas cores no seu dia a dia. Sim. Se eu estou muito cansado, então vamos colocar minha melhor cor, que eu já sei qual é, que eu vou dar aquela levantada. Glow up. Exatamente. Cinematograficamente falando, isso é muito usado em novela, que quer, né, parecer com aquele personagem que está deprimido, que está exausto, que está cansado. Então,
a Juliana Paz, ela fez uma minissérie, que eu não sei se vocês assistiram, que é aquela que ela estava grávida de gêmeos. De gêmeos e era do outro cara que Exato, ela tinha... Então, existia um processo ali, que até a gente conseguiu fazer um trabalho de pontinha ali naquela série, que precisava criar uma imagem dela com aparência de muito deprimida. Então, pega-se as cores que não favorecem tanto e usa ali que a pessoa fica com a aparência mais cansada. Então, essa técnica, ela é maravilhosa. Então, descobrir o seu subtom de pele. Então, as cores, se ela tem um tom de pele mais quente, ela fica melhor com o subtom de pele, com cores laranja, vermelho, amarelo. E se ela tem um subtom de pele frio, então mais azul. Então, é o roxo, né? É aquela pegada com cores mais com a mistura do azul. E isso a gente só identifica na análise de cores, é o processo inicial. Porque se Já você... é maravilhoso, É maravilhoso. é o melhor. Eu achei, assim, sensacional. Eu imagino. E eu tava rezando pra Lu deixar eu usar um pretinho, um branquinho, um marrom. E o processo da Stephanie foi incrível. Gente, a gente tem um vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês. Onde tá na tua rede, né? Tá na minha rede. E foi legal. É legal quando você encontra, sabe? O teu estilo, o teu gosto dentro das tuas cores. E muita gente fala assim, eu só uso preto, eu só uso marrom, eu só uso branco. Mas o branco também tem frio e tem quente. É verdade. Hoje, por exemplo, eu acho que eu tô no meu tom errado. Entende? Você acha? Aham. Eu acho que você fica bem com essa blusa. Não tá, não. Mas é Tá esse legal, tomzinho assim, ó, assim. diferente. Mas é isso, sabe? É uma energia também bacana que você transmite. Quando a gente fala de arquétipos e de cores, porque o arquétipo a gente trabalha também, que são elementos que a gente usa na tua imagem, e como a pessoa te olha, você também já identifica e você cria autoridade com aquilo. Até na hora da gente fazer um ensaio pro seu cliente de marketing, é importante esse processo. Porque se eu sou um médico, a gente precisa entender a posição da postura, né? Se eu sou governante, né? Então, a gente precisa entender uma pessoa mais solta para o marketing, né? Mais aberta à criatividade. O laranja é muito usado para essa parte, né? De criatividade. Interessante. É sim. E eu vou te falar uma coisa. Quem canta, quem está no palco, quem palestra, a gente pode usar e abusar dos looks mais extravagantes. Então, eu amo. é muito legal. Mas o posicionamento através dos arquétipos, por exemplo, se você está passando mal, Deus me livre e guarde, né, gente? Mas eu estou passando mal, você chega já com muita dor, estou chegando na Unimed, ai, gente, falei, estou chegando no hospital, e eu olho para aquele médico chegando todo de branco, automaticamente o meu cérebro, ele já vai levar conforto para o meu corpo. Ele chegou. Olha como a imagem, as cores, o arquétipo, tudo funciona. Se ele tiver com um estetoscópio no pescoço, mais ainda. Vai porque cuidar assim, de ele mim. vai cuidar de mim agora. Você está entendendo como é? E aí, a pessoa às vezes fala assim, você é consultora de imagem e você é só roupa? Não é. É muito além. Hoje em dia tem muito médicos que eles usam, eu não sei o porquê, né? Deve ter algum motivo, mas eles usam uns tonzinhos assim, um verde. Chega a ser um verde piscina, mas é um verde bem clarinho. Eu já vi. Aí eu não sei se é na medicina que eu já vi o pessoal usar um rosinha também, muito assim, quase bebê. Mas é porque E aquilo dá uma paz, dá uma tranquilidade. É igual quando você vai num dentista de criança. Quando ele tá com aquele uniforme coloridinho de bichinho, a criança se encanta muito mais. A criança se sente confortável, né? Tipo, não é uma coisa estranha. Olha só como que ele tá divertido com aquele uniforme. Usa o vermelho e o laranja. Euforia total. Eu quero comer tudo que eu ver pela Eu sou minha frente. apaixonada em McDonald's, gente. O dia que o McDonald's quiser me contratar pra fazer uma publi, estarei aqui. Gostamos Então, cores muito. são emoções. Emoções. E é muito interessante esse processo. Essa técnica, eu trabalho com a técnica que a gente chama de método sazonal expandido. Então, são 12 cartelas diferenciadas.
se seus olhos ele tem um fundo de olho mais claro, a gente precisa respeitar essa profundidade, e elas são separadas em estações do ano. Se essa pessoa tem uma pele fria, gente, é pele, tá? Se a pele é fria, não é o temperamento. Mas a pele é fria, a gente tem as estações, né, do verão, que é o azul, aquele tempo bonito, né? O inverno, que também são dias lindos, né? E quando a pele é quente, é o outono e a primavera. É só você começar a olhar as estações de ano e ver como que elas reagem na tua pele. E isso a gente coloca na vestimenta. É muito legal. Eu sou doido pra saber disso. Eu vou ter que fazer uma consultoria com a Luciana. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Ela conseguiu... Olha, Luciana. Em uma hora, vendeu um... Tu se prepara. Porque... Vambora, tá? Ai, gente, que papo delícia. Gente, eu adorei esse papo. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, eu acho que a gente ficaria aqui por muito mais tempo. Até porque é muita coisa que tem pra falar, muita coisa que a gente não sabe, que verdade. influencia no nosso dia a dia, nas nossas conquistas profissionais, pessoais, enfim. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Estamos chegando ao fim. E a gente quer muito agradecer. Particularmente, eu preciso muito agradecer a você. Porque você, com a sua história, você me inspirou tanto. Eu acho que eu precisava de uma injeção de ânimo e hoje você me trouxe isso, de verdade. Então, muito obrigado por aceitar vir aqui. Muito obrigado por compartilhar do seu conhecimento, da sua história de vida e por me motivar particularmente. Obrigado de verdade. Eu já ganhei meu dia, tô muito Foi feliz. maravilhoso, Obrigada. foi maravilhoso. E no início você falou assim, vocês podem falar também, mas eu acho que a gente estava tão ali dentro da história... Tão imerso, né? Que se a gente fechasse o olho aqui, a gente ia se imaginar ali Lá. naquele chão, arrumando o display. Não, e da vivendo Havaianas, todo de aquele verdade. processo junto. Foi muito legal. Eu gosto muito de saber a história das pessoas, eu gosto muito de entender da onde que as pessoas... Da onde que elas vieram mesmo, né? A história contada. Eu acho que isso é maravilhoso. Você ser um pouco empático, se colocar na vida do outro. Só um pouquinho, assim. Eu acho que isso falta no nosso dia de hoje. E por isso que eu adoro essa conversa, esse bate-papo. E com certeza você despertou muito interesse em quem está ouvindo esse episódio aqui. Com certeza.